E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de aplicações com integrais, especificamente comprimento de arco para equações cartesianas, tá? Na aula anterior vimos duas fórmulas para o cálculo do comprimento de arco de equações cartesianas, caso seja uma função y de x ou uma função x de y, tá bom? Se liga! Então, temos agora na segunda aula um segundo exemplo para ilustrar, tá? Porque fizemos um primeiro exemplo mais tranquilo, até com cosseno hiperbólico, enfim. Vamos prosseguir. Calcule o comprimento de arco de parábola x igual a y ao quadrado sobre 2 para o y no intervalo de 0 a 1, tá? Esse gráfico aqui eu posso inclusive observar facilmente, tá? Mas eu friso inclusive que para funções cartesianas eu não vou me preocupar muito com o comprimento, porque eu sei que não vai haver, para visualizar o comprimento, porque eu sei que não vai haver repetição no intervalo dado, tá? Não vai haver repetição, então eu não preciso nem ter a visão gráfica, só caso ela seja solicitada. Caso ela seja solicitada, você explicita, tá bom? O gráfico. Mas no comprimento de arco, para funções cartesianas, não, porque não há repetição, né? Pois ela não é uma... Ela é uma função, então não tem repetições. Para que ela seja uma função de x ou de y, não deve haver repetições, enfim, por definição de função. Bom, voltemos. Eu tenho a minha parábola, tá? E nessa parábola, o que é que ocorre? Eu terei que observar o comportamento no intervalo de 0 a 1. De 0 a 1, na verdade, eu não preciso nem observar o comportamento, como eu já disse. Eu estou querendo esse comprimento do pedaço da parábola, do arco de parábola, ok? De 0 a 1. Bom, y já é uma função de... Perdão, x já está como função de y. Então, eu vou aproveitar o meu comprimento de arco e aplicar na fórmula onde o x é uma função de y. Tudo bem? Que é dado por integral de c até d, onde o meu c é 0 e o d é 1, da raiz quadrada de 1 mais dx dy ao quadrado, dy, tá? Quem é dx dy? Fazendo aqui no cantinho, ó, dx em função de y será 2y sobre 2, que dá y, derivando, né, x em relação a y. Logo, isso é integral de 0 a 1 de 1 mais y ao quadrado dy. Vixe, o que é que aconteceu? Essa integral definida eu não vou poder calcular de forma imediata. Por quê? Porque a integral indefinida associada não é imediata. É uma integral por substituição trigonométrica, tá? Nossa, Celso, não tem como fugir para um caminho mais fácil, não? Você pode tentar isolar a variável ao invés da x em função de y em função de x. Quando você fizer isso, eu não vou fazer porque não vai chegar no resultado. Eu já experimentei, não vai chegar no resultado amigável para a integração. Você não vai conseguir continuar o seu processo de integração. Mesmo esse caminho sendo trabalhoso, é um caminho que eu tenho opção para continuar a integração. Já o outro, não. Verifiquem isso, tá? Isolem y em função de x, vai dar uma raiz quadrada de 2x, mais ou menos. Você vai pegar a positiva, porque você só quer esse pedaço aqui, tá? Se tem duas funções, você vai trabalhar com uma só, porque é a função que se refere a esse pedaço, no intervalo que é considerado. Você consegue achar o valor de x aqui, né? Esse y vale 1, é só jogar, que você saberá o x. Porém, na hora que você montar a equação de comprimento de arco, agora sendo y função de x, você não vai se deparar com algo que você possa dar seguimento. Tá? Então não tem escapatória. Mas existem situações que talvez procurar outro caminho seja mais facilitador no processo de integração. Tá? Mas quando não é, tem que continuar por onde dá para calcular, sendo mais longo ou não. Se liga. Vamos continuar aqui. Então, resolvendo
a indefinida. Vixe, indefinida. Que indefinida? Integral da raiz de 1 mais y ao quadrado dy. Como é que eu resolvo essa indefinida? Por substituição trigonométrica. Quem está com dúvida, volta na nossa playlist e estuda os métodos de integração por substituição trigonométrica. Eu atribuo um triângulo retângulozinho, porque eu estou observando essa raiz quadrada da soma de quadrados aqui, que eu não consigo resolver de outra maneira, com substituição simples ou imediata, enfim, tá? Essa raiz quadrada de 1 mais y ao quadrado, eu posso posicionar em que local do meu triângulo retângulo ele será a hipotenusa do meu triângulo retângulo. E se isso for a hipotenusa, automaticamente a soma dos quadrados, que são 1 e y ao quadrado, é soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos, então? Y e x. Perdão, e 1. Tá? Mas eu poderia botar também 1 e y. A ordem aqui, quem escolhe sou eu. E a depender da ordem que você escolha, você vai usar uma função trigonométrica ou outra. Eu posicionando desse jeito, para relacionar com a nova variável θ, na substituição trigonométrica, eu vou ter cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, tangente de θ. Cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 1 que eu não vou colocar. Então, y é tangente de θ. Isso implica, então, que dy será secante ao quadrado de θ dθ. Automaticamente, 1 mais, automaticamente não. Daí, 1 mais y ao quadrado, raiz disso é raiz de 1 mais tangente ao quadrado de θ. Ou seja, raiz quadrada da secante ao quadrado de θ, que dá secante de θ. Tá? Beleza. Logo, como é que fica a minha... Nesse caso, eu não estou preocupado, né? Eu estou considerando bem definido dentro do seu intervalo aqui. Vocês podem perguntar, mas na raiz quadrada de seno uma secante ao quadrado, teria que ser módulo? A gente já conversou disso lá no processo de integração, tá? E eu não preciso me preocupar, porque já tem a garantia da angulação do triângulo retângulo, enfim, beleza? Não vai gerar valores negativos, são valores de primeiro quadrante aqui. Não gera valores negativos da secante, nem da tangente, nem da cossecante, nem da cotangente, enfim. Se liga. Logo, isso daqui será integral de secante, que é a raiz, vezes secante ao quadrado de θ dθ. Ou seja, integral de secante ao cubo de θ dθ. Que integral é essa? Quem lembra de integral trigonométrica vai saber que isso recai em um dos casos, que é aquele caso que mistura secante e tangente. Uai, Celso, mas eu não estou vendo tangente aqui. Mas ela está aqui. É tangente elevado a zero. Expoente da tangente é par, expoente da secante é ímpar. É um caso que vai recair em integração por partes. Nossa, que coisa trabalhosa. Mas é a vida, dá para resolver. Se liga, vou apagar para continuar. Vamos lá. Então, meu povo querido, continuando aqui bonitinho, o que é que eu vou ter? Olha só, secante ao cubo de θ. Bom, vou utilizar o processo por partes, ou seja, vou chamar U de secante de θ e dV de secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Verifiquem depois porque é por partes, retomando os nossos estudos de método de integração. Tá? du, então, secante de θ, tangente de θ dθ, e v será tangente de θ, que é integral, né? Também recapitula em métodos de integração por partes, nas nossas videoaulas, nessa playlist. Se liga. Logo, então, como é que vai ficar essa integral? Integral da secante ao cubo de θ dθ, que é u dv, ó, isso aqui pode ser, que foi, né, obtido assim, u dv. Por isso estou aplicando por partes.
Então, o dv é igual a uv, ou seja, secante θ, tangente θ, menos integral de vdu, ou seja, vdu, menos tangente ao quadrado de θ, secante de θ dθ. E aí, o que acontece? Olha só, isso aqui é o que? Secante de θ ao quadrado menos 1. Secante ao quadrado de θ menos 1. Que será resolvida como? Repito, secante θ tangente θ menos integral de secante ao cubo de θ dθ. Vixe! Enfim, eu estou distribuindo, ó. Menos, mais, né? Porque menos, aí eu estou abrindo essa integral em duas. Mais integral da secante de θ dθ. Essa é imediata. Integral de secante, a gente já deduziu em outro momento, é imediata. Essa é a que é o meu problema. Mas agora fica tranquilo, porque olha só. Isso é igual a isso. Eu posso enxergar como uma equação e passar essa expressão para o primeiro membro. Isso implica, então, que duas vezes a integral da secante ao cubo de θ, que é o que eu quero descobrir, isso passando para o primeiro membro fica mais, somando com ela de novo, duas vezes ela, será igual a secante de θ, tangente de θ, mais integral da secante de θ. Quanto é a integral da secante de θ? É imediata. Quanto é? Mais ln da secante mais tangente. Tá? Mais um c, que eu já vou ter que resolver, né? Já que eu estou resolvendo indefinido, deixar bonitinho. Mais um c1. Isso implica, então, esse 2 eu passo dividindo, que integral da secante ao cubo de θ dθ é meio de quem? De secante de θ, tangente de θ, mais ln do módulo da secante de θ, mais tangente de θ, mais c. Eu estou multiplicando, estou dividindo também por meio, C1, então virou c. Enfim, só mudei a constante, é uma constante. Com c pertencente a r. Esse é o resultado da integral da secante ao cubo de θ. Só que θ não é a variável que me interessa. A variável que me interessa quem é y. Tá? Eu tenho que voltar para a variável y. Ok? Eu resolvi a minha integração com θ usando por partes o dv, né? E estou aqui com o resultado em θ, né? Logo, portanto, a minha integral lá atrás, tá? Que é a integral da raiz quadrada de 1 mais y ao quadrado dy, raiz quadrada de 1 mais y ao quadrado dy, que eu cheguei à conclusão que se tornou integral de seno ao cubo de θ através daquela substituição trigonométrica. E com a integral do seno ao cubo de θ deu isso, eu vou voltar para a variável y. Por isso que eu repeti o meu triângulo aqui, para que a gente não precisasse lembrar tudo. Mas se quiser, é só voltar e lembrar. Bom, eu vou precisar trocar secante e tangente nos dois lugares. Só isso. Quem é tangente? Cateto oposto, cateto adjacente. Ou seja, tangente é y. Só lembrar. E quem é secante? Secante, cateto adjacente sobre hipotenusa. Perdão, cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Secante é o inverso de cosseno. Então, é hipotenusa sobre cateto adjacente. E é essa própria expressão, tá? Então, isso vai ficar meio de quem? De y vezes 1 mais y ao quadrado, que é isso vezes isso,
mais ln de 1 mais y ao quadrado, que é a secante, acabei de falar, mais y. Ok? Mais um c com c pertencente a R. Agora eu vou achar o resultado da definida, tá? Se liga. Então, meu povo, para concluir nossa questão finalmente, e a nossa aula de comprimento de equações cartesianas, que inclusive a nossa última, eu vou trabalhar apenas esses dois exemplos. Próxima aula já estaremos com comprimento de arco em coordenadas polares, né, com funções em coordenadas polares. Se liga. Finalizando a nossa questão, nós sabemos que a indefinida dessa expressão, dessa integral, né, gerou essa primitiva, uma família delas, mas eu só preciso de uma básica, sem a constante. Jogando agora na definida, ou seja, aplicando o teorema fundamental do cálculo, basta que eu quero calcular de 0 a 1, que é a variação do y, jogando 1, como é que fica? 1 vai ficar 1 mais 1 raiz de 2 vezes 1, então vai ficar raiz de 2 sobre 2, já vou multiplicar por meio, tá? Jogando 1 aqui vai ficar mais meio do ln da raiz de 2 mais 1, tá? Jogando então 0 menos, aqui dá 0, vezes meio 0, e aqui vai dar 0 e ln de 1 é 0. Pronto. Logo, o comprimento de arco que eu procuro vale apenas isso aqui. Raiz de 2 sobre 2 mais meio do ln da raiz de 2 mais 1. Tudo bem? Essa é a minha resposta para aquele comprimento de arco do pedaço de parábola que consideramos, ok? É isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Espero que tenham aprendido, gostado da aplicação de comprimento de arco. E na próxima aula espero vocês para mais aplicações de integrais. Valeu!